Então vamos de polêmica agora. Polêmica não, né? Polêmica. Vamos ter que entrar nisso, né? Dois adoradores de mão cheia aqui, nós vamos ter que falar sobre isso, né? O que muita coisa que a gente escuta por aí, nem tudo é uma adoração, né? Tá muita confusão, né? A gente precisava pontuar isso num podcast desse para falar sobre essa diferença entre adoração, essa diferença entre louvor e adoração. Existe diferença, né? Queria que a gente pudesse bater um papo sobre isso. Existe sim. As pessoas acham que adoração é uma coisa, que louvor é outra coisa, mas biblicamente tem que responder pela Bíblia, né? Então... Aí esse é o momento isso, que o Digão vai responder isso para nós, né? Você É o fala, momento Digão. fala, mestre. É o momento do fala, mestre. Se vocês não responderem, lascou, né? Estamos indo mais para a área teológica. Isso, até porque a palavra ela corta primeiro na gente, sempre, então vai ter que cortar. Então, a gente sempre, apesar de não ser músico, nós temos como pastores, né, essa influência bíblica. E não tem como você um dia não estar estudando um Salmo 150, não tem como você não estudar os Salmos de Davi, né, que expressava ali a sua espiritualidade, salmos messiânicos que ele fazia. Então a gente estuda isso, mas ali quando a gente vai estudar essa parte, né, a gente vê que sim, existe diferença entre adoração e louvor, né? E adoração as pessoas acham que você faz só na igreja, né? E não, né? Falar um pouquinho disso, né? Falo ou não falo? Vou falar. A adoração não é só na igreja. Que a adoração fala de quem nós somos e não do que fazemos, né? A nossa vida, né? Que a nossa vida seja uma adoração a Ele. Então, nossa casa tem que ser esse altar de adoração, nossa família, nossa vida pessoal, né? Então, adorar a Deus, fazer uma adoração a Deus, sim, se reflete em música também dentro da igreja, perfeito, mas vai muito além da igreja, né? Muito além. E louvor já tem outra conotação. Louvor é uma expressão física dessa revelação que você tem de Cristo, dessa revelação que você tem de Deus. Então, quando Davi tinha experiências com Deus, quando os textos bíblicos, né, quando Moisés teve experiência com Deus, eles expressavam isso através do louvor, que é uma música, música, só que eles expressavam batendo palmas, de joelhos, se alegrando. Então isso é louvor, segundo a Bíblia, né? E aí a Será adoração que tem muita confusão hoje dentro das igrejas óbvio, ou não? Entrando por esse viés, com certeza, porque a gente acha que de repente a adoração é uma música mais tranquila, mais calminha, Tá um louvor mais tranquilo, luz baixa, aquela coisa mais da contrição. Não que não tenha que ter, né? Tem que estar contrito diante de Deus, mas não é isso que é a adoração. A adoração reflete quem nós somos, né? Exatamente, é uma expressão nossa, né? De gratidão. Muita gente às vezes está na igreja louvando a Deus e na verdade a vida dela não está adorando a Deus em nada, né? Exatamente. Ela não está sendo, ela só está fazendo algo mecânico, né? E a igreja precisa resgatar isso, né? A igreja tem que resgatar isso, resgatar essa diferenciação da adoração, do louvor. Eu acredito que as igrejas precisam mergulhar, né, nesse ensino. Exatamente. Porque quando a palavra fala que todo ser que respira louve ao Senhor, não quer dizer que todo ser que respira sai com um instrumento tocando música. Sim, é isso, perfeito. Então cada um da sua maneira, seja a natureza, seja os animais, até o ser humano, cada um vai louvar a Deus de um jeito, né? Agora, adorar a Deus, né, nós fomos chamados para adorá-lo em espírito e em verdade, e isso não é somente na igreja, pelo contrário. Às vezes eu posso estar em silêncio na igreja e eu posso ser um adorador ali, e outros podem estar fazendo bastante barulho e internamente zero. Acho que as igrejas têm que resgatar isso em suas comunidades, no seu núcleo, na essência mesmo. Esses ensinos. Tirar o homem do centro e colocar Cristo, né? Resgatar essa essência. Né? O louvor cristocêntrico, trazer de volta, né? Muitas vezes a gente tem buscado, nós como ministro de louvor, a gente sempre na hora da escolha, principalmente dos louvores, né? A gente tem
uma certa dificuldade, porque a gente precisa entender, a gente faz uma busca durante a semana, né, orando aquilo que o Senhor tem direcionado para aquele culto, e as opções que a gente tem para colocar também, direcionar a igreja em relação a esses louvores. E muitas vezes a gente tem optado por trazer até músicas antigas, muitas vezes, que são cristocêntricas, que estão ali, que estão revelando quem é Cristo, que estão, né, o louvor tá reverenciando, tá exaltando o nome dele, e não a nós. Muitos louvores hoje são feitos para, infelizmente, porque existe uma indústria, né, que ganha com isso também, e acaba que tira Cristo, né, do centro e coloca o eu. Esse tema é tão Mas interessante, porque polêmica. esse tema é tão interessante porque isso vai trazer um outro panorama para a família de um modo geral. Vai entender que não é só porque está ali cantando afinado ou porque está ali tocando o instrumento que só nós somos os adoradores. Não, como o pastor falou, é a forma com que tu vem, com a reverência, é a maneira com que tu vive, isso adora o Senhor. Eu vi ali na palavra de Lucas 4:8, dizendo que Jesus, né, falou assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Então não está falando ali que ao Senhor teu Deus tu vai tocar uma música, vai tocar um reggae para Ele, não. É a conduta da pessoa e prestação de culto a ela racional. E até porque em gerações passadas nem existia a maioria dos instrumentos que a gente tem hoje para fazer louvor, adoração, que seja, e eles não deixaram de ser adoradores, né? Verdade. Então a gente não tinha bateria, por exemplo, nas igrejas, às vezes era um Mas órgão. tinha um tamborim lá atrás. Então a gente vê que o adorador está muito além, né, de somente se reunir e fazer uma música, ele está em quem nós somos. Já o louvor é uma expressão física, seja, Davi dizia dessa alegria, vou adorar meu Senhor com júbilo, então com certeza Tinha uma expressão física, ele dançava, ele tinha expressões, então isso é o louvor, e acho que isso tem que ser resgatado sim no nosso meio, porque a gente possa não só ensinar, mas extrair da palavra o que é ser esse verdadeiro adorador e aquele que também louva o Senhor. Essa diferenciação tem que existir. Fica atento aí, família, que nós estamos aí começando nossas escolas de adoração. Opa. Aí, vamos pôr todo mundo aí para Estamos ansiosos mergulhar nessa muito escola conteúdo. aí. Fica atento aí, tá?